Olá, pessoal, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Novamente, nós aqui com o ensino religioso, eu, professora Lúcia, para acompanhar vocês. Espero que estejam bem, sintam-se bem-vindos e bem-vindas no nosso dia de hoje com um tema muito importante, a reflexão antropológica, 4 dimensões do ser humano, dimensão racional e emocional, dimensão política e dimensão social. Vamos começar vendo a dimensão racional. É aquela dimensão que mostra que o ser humano é o único ser animal que pensa, que raciocina, que age segundo a razão. A razão é aquela potencialidade que o ser humano tem de analisar situações para tomar decisões e depois agir. Então, a dimensão racional, ela faz parte de nós humanos. Vamos adiante. Dimensão racional é uma característica que separa os seres humanos do restante dos animais. Acompanhem aqui comigo. Nós, seres humanos, temos a condição de observar, analisar uma situação, estabelecer um juízo e, dentro desta situação e deste juízo, agir. Isto é próprio dos humanos. Animais não fazem isso, porque animais agem por instinto, mas a raça humana, ele pode controlar suas ações porque elas passam pela razão. Certo, pessoal? Vamos continuar analisando a razão. Qual é o antônimo de razão? Vamos lá. O antônimo de racional é irracional. Então, o antônimo da razão é a irracionalidade. Alguém que age por instinto e tem uma atitude que revela a falta de raciocínio. Vamos analisar uma situação aqui, acompanhe comigo. Professor, algumas vezes o ser humano não se mostra irracional? Sim, muitas vezes a raça humana se mostra irracional, porque se deixa vencer pelos seus instintos e muitas vezes tem atitudes altamente negativas e nocivas a si ou à sociedade. Vamos analisar o mundo que nós vivemos? De onde advém toda a violência que nós presenciamos neste mundo? Da irracionalidade, do homem que age por instinto, deixando que as suas emoções o guiem e não a sua razão. Vamos ver, continuar analisando aí que esta racionalidade, esta razão, é ela que vai nos levar, gente, à tomada de decisões. Então, acompanhe aqui comigo. Partindo da experiência que a pessoa tem, aquelas situações que ela vive na sua vida e no dia a dia, ela vai dali, daquelas vivências, ter um discernimento para tomar as próximas atitudes, decisões que ela precisa para construir a sua história e a sua vida. Vamos ver aqui. Primeiro, ela tem as experiências estão dentro da racionalidade. Depois, ela vai ter o discernimento. Professora, o que é o discernimento? Discernimento é uma análise para ver se alguma situação é favorável ou não para a nossa vida. Vai analisar uma situação, certo? Aí o que vai acontecer? Vamos adiante. Muitas vezes o ser humano nesta tomada de decisões se deixa levar pela dimensão
emocional. Vamos para a nossa próxima cartela. Dimensão emocional, as nossas emoções. Sensação física e emocional que é provocada por algum estímulo. Mas que estímulo pode ser esse, professora? Pode ser um sentimento ou um acontecimento que vai desencadear a manifestação das nossas emoções. O que é isso? A sensação física e emocional. E aí, o que acontece? Nós teremos que ver se esse sentimento e se esse acontecimento é favorável a nós, a outros ou a uma coletividade. Certo, pessoal? É importante nós verificarmos, vamos continuar aí na dimensão emocional, é importante nós verificarmos que na dimensão emocional nós temos que ter muito autocontrole das nossas emoções, equilibrados. O autocontrole e a razão têm que estar em equilíbrio, porque quando um se sobrepõe ao outro, há desequilíbrio e prejuízos para a pessoa, e muitas vezes não só para a pessoa, há desequilíbrio, prejuízo, situações negativas para todo um grupo, toda uma coletividade. Vamos adiante, então, continuando a dimensão emocional. Vivenciar emoções é muito pessoal. Elas podem ser sentidas de formas diferentes por cada pessoa. Por quê, pessoal? Vamos junto comigo aqui. Cada pessoa tem uma história diferente. Acompanhe aqui. Uma história diferente. E aí o que acontece? Estão acompanhando? Dependendo da sua história de vida, as emoções desta pessoa afloram de forma mais ou de forma menos intensa. E aí o que acontece? Isso acarreta no fato de que as pessoas sentem de forma diferente. E aí é importante, pessoal, nós cuidarmos aquele fator, a discriminação. Porque muitas vezes discriminamos o outro pela intensidade das suas emoções. Isto é muito sério. Algumas pessoas têm controle das suas emoções de uma forma mais intensa, outras de forma menos intensa. E isto aí acarreta, muitas vezes, o preconceito com aquele que se expressa de forma mais intensa, que deixa as suas emoções aflorarem. E aí, muitas vezes, se traz os estereótipos. É covarde, é sentimental, é chorão, é bobão, e por aí vai. Então, temos que ter muito cuidado aí, certo? Vamos continuar. Na nossa dimensão emocional, há reações e sensações que o corpo humano é capaz de expressar diante dos acontecimentos que os indivíduos vivenciam. Então, vejam bem, olha aqui. Acontecimentos que os indivíduos vivenciam. Cada um vai reagir, olha aqui, reações, vai ter sensações diferenciadas no seu corpo. Vejam, nós já vimos falar que existem pessoas que passam por aquele problema de pânico numa situação. Outras já passam pela mesma situação e conseguem manter o equilíbrio. Mas por que isso acontece, professora? Exatamente por isto, porque os indivíduos, eles vivenciam de forma diferente aquela situação, certo, pessoal? Então, vejam bem, essas reações, essas situações e a forma das pessoas expressarem é diferenciada para cada pessoa. E tem também, pessoal, a ver com a história pessoal da pessoa, tem a ver com a personalidade da pessoa, tem a ver também com o ambiente em que a pessoa vive. Tudo isso influencia nas emoções da pessoa, na forma como ela gerencia essas emoções. Vamos adiante então, pessoal?
Na dimensão emocional, pessoal, existem sentimentos. Ah, professora, os sentimentos são tão bons. Nem sempre. Acompanhem comigo, existem sentimentos positivos e sentimentos negativos. Nós somos, vejam bem, seres limitados. Como nós somos seres limitados, dentro da nossa dimensão emocional, nós desenvolvemos sentimentos positivos e sentimentos negativos. Mas isto não quer dizer que nós não possamos desenvolver a arte de gerenciar esses sentimentos, porque os sentimentos positivos, eles vão trazer situações, energias, vivências positivas para a pessoa e para aqueles que convivem com ela. E os sentimentos negativos, que são as emoções negativas, se a pessoa não conseguir gerenciar de uma forma adequada, vai trazer situações negativas, muitas vezes até nefastas. Eu até vou dar um exemplo para vocês agora, para ela ou para outras pessoas. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Quantas vezes nós já vimos nas notícias de uma pessoa que no trânsito se estressou, desceu do seu carro com uma arma na mão e matou a outra. Eu pergunto para vocês, esta pessoa conseguiu fazer um gerenciamento da sua sensação, da sua emoção negativa, do seu sentimento negativo de estresse, de raiva, de frustração por estar no trânsito com algum problema? Não. Então, esses dois sentimentos aqui, eles têm que serem gerenciados. Principalmente o negativo, ele tem que ser controlado para que toda a coletividade não venha a sofrer caso nós não consigamos controlar. Certo, pessoal? Vamos adiante. Agora nós vamos para outra dimensão. É uma dimensão que o ser humano jamais vai conseguir fugir dela. Por quê? Porque esta dimensão, ela está intrínseca na raça humana desde que o homem apareceu sobre a Terra. Que dimensão é esta, professora? A dimensão social. O homem, ele se juntava em pequenos grupos, antigamente, lá no começo dos tempos, nas cavernas, que era a sua família e os grupos de sobrevivência, que nós podemos chamar de clã, ou a tribo deles. Depois, esses mesmos homens, através da sua evolução, foram se juntando em grupos maiores, formando grandes comunidades, que a gente podia dizer que era aldeia, hoje já chamamos de cidade, de estado. Então, acompanhe comigo aqui. O ser humano, conforme ele foi evoluindo, também os grupos foram evoluindo. Isso aí tudo foi dentro da dimensão social, porque dentro da dimensão social as pessoas se ajudam, se organizam. Dentro da dimensão social há o quê? Uma troca de experiências, uma troca de atitudes boas, onde as pessoas colaboram umas com as outras, certo? Vamos continuar vendo a dimensão social, então? Desde o seu primeiro aparecimento sobre a Terra, já falei para vocês. Próxima cartela, por favor. Na dimensão social, o fato indiscutível é que o ser humano, ele é dado à associação. Como assim, professora, associação? Gente, nós não conseguimos viver sozinhos. Não há para o homem outro ambiente para a sua existência senão o social. Ser humano, pessoal, não vive só. A realização pessoal de uma pessoa, ela pode se dar, acompanhe aqui comigo, ela pode se dar no individual,
mas ela vai se realizar no coletivo, dentro de um grupo social, onde vai haver trocas de experiências, onde vai haver uma interação entre as pessoas. Na maioria das vezes, essa interação é positiva, porque há uma colaboração para o bem comum. Certo, pessoal? Então, nós podemos ver que o homem, o ser humano, ele existe e coexiste. Como assim, professora? Vamos adiante? O ser humano existe e coexiste. Para ele, viver é conviver. Professora, dá para explicar melhor isto? Sim, acompanhe comigo. Aquela pessoa que não convive, ela não consegue viver. Nós podemos ver que houveram muitas experiências na história de colocar uma pessoa sozinha para ver se ela sobrevivia. E vimos que essa pessoa enlouqueceu. Por quê? Porque a natureza da pessoa humana é viver em grupo. O ser humano é um ser social. Certo, pessoal? Vamos adiante, então, ver outra dimensão, a dimensão política. Essa dimensão política aí é importantíssima. Por quê? Porque é uma dimensão que vai pensar na coletividade, no bem comum. O que é a dimensão política, professora? É a arte de governar, gerir os destinos da cidade. Sabem, lembram da palavra cidadania? Sabem bem de onde ela vem? Agora nós vamos ver. Tendo em vista o interesse comum. Então, a dimensão política, acompanhe comigo, ela existe, a dimensão política existe para quê? Para que o bem comum aconteça. Se vocês me dissessem, professor, eu odeio política, eu não gosto de política, eu não faço política, nada na minha vida é política. Eu vou dizer a vocês que vocês estão completamente enganados. Por quê? Porque o recém-nascido, nos primeiros dias de vida, ele já faz política. Como assim, professora, já faz política? Vocês querem ver como? Ele aprende que se ele não chorar, ele não vai mamar. A mãe não vai dar o seio e o leite materno. Então, o bebê aprende que ele precisa chorar para receber o alimento. Isto, gente, é política. Então, podemos ver aí que o ser humano é um ser político. Vamos adiante? Agora vamos ver a palavra cidadão. Cidadão, dentro da dimensão política, é quem? O filho da cidade. E este cidadão deve ter uma dimensão política. Como, professora? Eu não gosto de política, eu abomino a política atuante. Quando vocês estão lá na associação de bairros, fazendo o quê? Debatendo os problemas do bairro, as questões que precisam ser resolvidas, para os moradores terem uma vida com qualidade, questões, digamos, urbanas, um exemplo, questões urbanas, problemas urbanos. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo política. Não, professora, eu não faço política, não. Sim, nós estamos fazendo política, porque estamos atuando na sociedade, estamos debatendo, verificando questões para que sejam resolvidas. Professora, mas e se eu não quiser, se eu for apolítico? Não tem como ser apolítico num mundo onde há tantas questões a serem resolvidas. Vamos adiante para vocês verem isso? O que é a dimensão política?
A dimensão política é um conjunto de quê, professora? De relações que o indivíduo mantém. Com quem? Com os outros, enquanto faz parte de um grupo social. Vejam aqui, o ser social que nós somos, ele vai acarretar no ser político. Então, pessoal, dentro da dimensão política, nós estamos inseridos em um grupo. Nós somos um indivíduo que age, que se relaciona com os outros do grupo social, certo? Vamos adiante. Começando a fazer parte de grupos organizados, torna-se um ser político. Ah, professora, mas eu não quero ser um ser político. Acontece que ser um ser político é ser um membro de uma polis. O que é polis? Vamos voltar lá na Grécia. Polis quer dizer de uma cidade, de um estado e membro de um organismo. Esse cidadão, esse ser político, membro da polis, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter direitos e deveres determinados. Deveres determinados. Então, não há como negar que somos seres políticos. Por quê? Porque nós estamos numa polis, que é a cidade. Nós fazemos parte de um estado e dentro desse organismo nós assumimos direitos e deveres. Temos direitos e assumimos deveres. Muito bem, pessoal. Eu gostaria que aí na dimensão política, acompanhe aqui comigo, vocês tivessem bem claro que ser político, certo? É ser alguém consciente do seu tempo, do seu espaço e da sua participação no lugar onde vive, na vida social e também nas medidas para o bem da coletividade. Certo, gente? Vamos então agora para a nossa DLI? Vamos lá. Por que o ser humano é um ser racional? Creio que ficou bem claro na nossa explicação, no nosso debate aí sobre a racionalidade, a dimensão racional. Por que o ser humano é um ser emocional? Também vimos lá a questão das emoções. A questão da dimensão emocional. E aí, vocês vão comentar a diferença entre a razão e a emoção, dando exemplos. Esses exemplos, pessoal, vocês podem tirar do dia a dia de vocês, das situações vividas lá na comunidade de vocês. Vamos para a segunda questão. Por que o ser humano é um ser social? E a partir da imagem, fale sobre a dimensão política do ser humano. Esta imagem aí está dando para vocês verem que é uma manifestação de uma multidão, relacionada talvez a um protesto, a uma reivindicação, certo? A partir daí, vocês irão trabalhar. Então, boas DLIs, daqui a pouco nós voltamos.
Então, pessoal, já deu para perceber que muitos aí participaram. Quero agradecer a participação de vocês, o empenho de vocês. Isso mostra, gente, que vocês estão preocupadíssimos com a aprendizagem de vocês. Isso é muito importante. Então, vamos lá verificar a nossa primeira questão. Por que o ser humano é um ser racional? Alguns colocaram aí que o ser humano é dotado de razão. Corretíssimo. Outros colocaram aí que a racionalidade faz parte da raça humana e não de outros animais. Corretíssimos. Nós somos um animal racional. E outros colocaram aí que nós somos os únicos que têm racionalidade. Gente, está corretíssima a resposta de você, a tua resposta, você que colocou isso, certo? Então vamos ver o nosso comentário. O ser humano é racional, porque ele pensa, é espiritual, porque tem a necessidade de busca do infinito, pois ele se reconhece finito. Para Aristóteles, o homem é o único animal que possui razão, e é a razão que lhe indica o útil e o pernicioso, o que é justo e o que é injusto. Então, esta é a nossa questão. A racionalidade nos mostra o que é justo e o que é injusto. E a emoção, ela tem que ser, nesta hora, muito dosada, muito equilibrada, para que não sejamos injustos nas nossas escolhas. Vamos para a nossa segunda questão. Por que o ser humano é um ser social? Nós vimos que o ser humano é um ser social, por quê? Porque ele sempre viveu em grupo, faz parte da natureza dele viver em grupo. Se o ser humano não se sociabilizar, o que vai acontecer com ele? Ele vai definhar e morrer. Literalmente, gente. Nós vimos experiências onde pessoas foram colocadas sozinhas e não conseguiram sobreviver, certo? Então, o ser humano, ele é de natureza social. Por que o ser humano é um ser político? Pedimos para vocês comentarem sobre a manifestação que está aí na gravura e falar sobre o ser político. Alguém colocou, estão fazendo protestos, outros colocaram, estão fazendo uma passeata. Realmente, pode ser tudo isso, mas na realidade, esta manifestação, nesta gravura, pessoas estão fazendo valer o seu ser político. Pessoal, nossa aula está acabando. Foi uma alegria ter estado com vocês. Eu espero que vocês consigam equilibrar, não ficar assim nem assim, as dimensões política, social, espiritual, todas elas que nós trabalhamos hoje, a razão e a emoção, para que na vida de vocês tudo corra bem. Ok, pessoal? Foi uma alegria ter estado com vocês. Até a nossa próxima aula.